Bom dia, queridos irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar aqui com vocês a fim de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir para vocês aproveitarem esse momento inicial da aula para curtirem, darem um like na nossa transmissão e também clicarem na setinha e compartilharem a transmissão com os seus amigos, com os seus familiares, postarem em suas redes sociais a fim de que a palavra de Deus chegue a muitos outros lugares e nós dessa maneira, como igreja, estaremos divulgando a palavra do Senhor, a palavra que traz edificação, a palavra que nos alimenta, a palavra que transforma vidas. E se você é novo aqui no nosso canal, eu quero dar uma dica. Tem uma playlist aqui em nosso canal chamada Escola Bíblica Dominical. Nela, você encontrará outros estudos a respeito de outros livros da Bíblia. Temos uma série no Evangelho de Mateus, outra em Apocalipse, outra no livro de Gênesis e também uma falando a respeito da doutrina de Deus. Todos esses foram temas estudados anteriormente aqui em nossa Escola Bíblica Dominical online e o conteúdo continua disponível para que, ao assistirmos, possamos crescer espiritualmente, pois quando estudamos a Palavra de Deus, nós conhecemos mais ao Senhor e assim somos transformados ainda mais, a fim de que possamos fazer a vontade dEle neste mundo. Bem, a lição de hoje faz parte dessa série estudada neste quarto trimestre de 2021, a respeito do livro de Isaías, considerado o Evangelho do Antigo Testamento. E trata-se da lição de número 6, cujo tema é Visão do Estabelecimento do Reino do Messias. E antes de dar início a essa lição, quero convidar a todos para que oremos ao Senhor nesse momento. Se você puder, feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade de estudarmos a Sua Palavra que é o alimento para as nossas almas, Sua Palavra que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, Sua Palavra que nos dá sabedoria, que nos ajuda a tomarmos sempre as melhores decisões. A Sua Palavra que também traz conforto, consolo para aqueles que passam por perdas. A Sua Palavra que traz encorajamento a todos nós. A Sua Palavra que nos ajuda a perseverarmos no caminho do Senhor, que nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, a Sua Palavra, ó Deus, enfim, que é uma bênção em nossas vidas e sem a qual nós não podemos conduzir as nossas vidas de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Pai, nesse mês em que estamos estudando o livro de Isaías, ao longo desse trimestre, que o Senhor nos conduza no estudo desse livro. Queremos extrair o máximo, Pai, de cada lição. E na lição de hoje, lição de número 6, que o Senhor continue nos conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, a lição de hoje, a lição de número 6, ela está baseada em diversos capítulos do livro de Isaías. São os capítulos 5, 8, 31, 33 e 35. Nós não leremos na íntegra todos esses capítulos, todos os seus versículos. Eu farei o destaque daqueles versículos principais que trazem o foco do estudo desta manhã. Mas quero recomendar que vocês, caso ainda não tenham lido esses capítulos, possam, depois da lição de hoje, lerem cada um desses capítulos na íntegra. Capítulo 5, capítulo 8, capítulo 31, 33 e 35. O textuário da lição de hoje está
em Isaías capítulo 33, versículo 22, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Esse é o nosso texto áureo, mas eu lerei outros versículos com vocês ao longo dessa manhã. E para o melhor aproveitamento desse estudo, eu quero pedir para você ter em mãos a Bíblia, para que você possa conferir os textos. Certamente o texto será projetado na tela ao longo da aula, mas se você manusear a sua Bíblia no decorrer da lição, isso trará para você um grande benefício no aprendizado. Então, tenha a sua Bíblia em mãos, também um lápis ou uma caneta, uma folha de papel, um caderno, para você fazer as suas anotações. Toda aula ela deve ser acompanhada assim, com o aluno fazendo as suas anotações, para que depois cada aluno possa conferir no texto bíblico, possa fazer as suas observações e aprofundar todo o aprendizado adquirido. Meus queridos, o meu desejo é que o Espírito Santo nos conduza ao decorrer dessa lição cujo tema diz visão do estabelecimento do reino do Messias. Para fazer uma síntese do que eu irei apresentar, do que o autor traz na lição de hoje, Isaías, como profeta do Senhor, ele foi usado por Deus para comunicar ao povo de Judá a palavra do Senhor. E ao comunicar a sua palavra através do seu profeta, Deus, ele exortou ao povo para que deixasse o mau caminho que estava percorrendo e pudesse então se arrepender e voltar-se para ele, trilhando aquele caminho que ele sempre indicou em sua palavra, o caminho da obediência à sua palavra, a fim de que não viesse padecer nenhum tipo de sofrimento, a fim de que o seu povo pudesse representá-lo na terra em meio a todas as demais nações. O projeto de Deus para Israel é que Israel fosse um representante dele entre todas as nações e assim, ao verem a conduta do povo de Israel, as demais nações conheceriam o Deus único e verdadeiro e passariam também a adorá-lo e a servi-lo, passariam a glorificar o seu nome. Porém, sabemos que Israel falhou em sua missão. E nesse momento que estamos estudando o livro de Isaías, o contexto do qual Isaías fala, né, é o seguinte: Isaías ele profetiza em Jerusalém, a partir de Jerusalém. A sua mensagem é voltada principalmente ao reino de Judá, a parte sul do reino de Davi e Salomão, do reino de Israel na época de Davi e na época de Salomão. E sabemos que depois de Salomão, o reino foi dividido entre norte e sul. O norte continuou chamando-se Israel e o sul passou-se a chamar Judá. Então, Isaías ele fala a partir do contexto de Jerusalém, a partir do reino do sul. Jerusalém é a capital do reino de Judá, mas ele profetiza também ao reino do norte, ele profetiza às nações vizinhas, ele anuncia a palavra de Deus para todos os povos. E para fazer um parêntese aqui, Isaías é chamado como o evangelista do Antigo Testamento, ele não poderia deixar de apresentar essa mensagem, a mensagem salvadora de Deus para todas as nações. A mensagem de redenção enviada por Deus aos seus profetas não era apenas para Israel, não era apenas para Judá, mas para todas as nações. É por isso que o profeta proclama assim, para todas as nações. Enfim, ao exortar o povo a abandonar o mau caminho, ao adverti-lo de que se ele não mudasse a sua conduta, ele poderia então sofrer muito nas mãos das nações inimigas, ao mesmo tempo que faz isso, o Senhor anuncia através da boca do seu profeta uma mensagem de esperança.
E essa mensagem de esperança, conforme veremos na lição de hoje, é a mensagem do estabelecimento do reino do Messias. É por isso que o texto áureo, Isaías 33, versículo 22, fala o seguinte: o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. E é interessante observarmos que em nossos dias, Deus ele continua fazendo isso. Quando as pessoas são confrontadas com a palavra de Deus e são exortadas a mudarem de vida, abandonarem a vida de pecado e passarem então a seguir a Jesus Cristo, buscando ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, elas não apenas são confrontadas, não apenas são advertidas com o terrível destino eterno que está preparado para aqueles que não se importaram com a palavra de Deus, mas também elas recebem a palavra de esperança, a mensagem da salvação que é obtida pela fé, que é obtida e é recebida como um presente gracioso de Deus a todos aqueles que creem em Jesus como único Senhor e Salvador. O Senhor, ele traz a advertência, mas ele traz também a palavra de esperança. Ele sempre faz isso. Nosso Deus é o Deus salvador. Nosso Deus, ele não criou ninguém para a destruição, mas criou a todos para viverem eternamente com ele e para que todos possam desfrutar da sua graça, possam desfrutar da sua presença, que é maravilhosa. Bem, vamos focar então no estudo desses capítulos do livro de Isaías. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, onde eu lerei primeiramente do versículo 1 ao versículo 7. Nessa passagem, temos a parábola da vinha. E aqui a vinha ela é uma metáfora que se refere ao povo de Deus. E ela é sempre utilizada no texto bíblico para se referir ao povo de Deus. Então, acompanhe comigo a leitura da palavra. Eu farei a leitura na minha versão Almeida século 21. Diz assim a palavra de Deus em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderia se fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque veio a produzir uvas bravas, quando eu esperava que desse uvas boas? E eu vos contarei o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E farei dela um deserto. Não será podada nem cavada. Nela crescerão sarças e espinheiros, e darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Versículo 7. Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação predileta. Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado, retidão, mas houve clamor por socorro. Observem como o texto fala a respeito do povo de Judá, sendo representado aqui pela vinha. E o Senhor, tendo o povo de Judá como a sua vinha preciosa, ele a protegeu, ele construiu no meio dela uma torre de vigia. Essa torre era utilizada nas vinhas para que dela pudessem ser avistados animais
que fossem uma ameaça para toda a vinha. Também ele construiu uma cerca, versículo 5, construiu uma cerca para protegê-la, para cercá-la de toda e qualquer ameaça. Enfim, o Senhor sempre protegeu e cuidou do seu povo. No entanto, o fruto produzido pela vinha não foi um fruto de qualidade, não foi o fruto esperado, não foi o fruto da obediência, não foi o fruto que glorificou o nome de Deus. O versículo 2, no final dele, nós temos que essa vinha deu uvas bravas, e ele repete novamente isso no decorrer do texto, no versículo 4, porque veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas. E o versículo 7 nos dá uma indicação sobre por que esse fruto foi então de uvas bravas. Versículo 7, na parte final dele, nós temos que ele esperou justiça, mas houve sangue derramado, retidão, mas houve clamor por socorro. A lição desta manhã faz o destaque dos chamados ais do profeta Isaías, uma fórmula profética por meio da qual o profeta anunciava o juízo divino, a advertência divina ao seu povo. É a fórmula dos ais. E aqui no capítulo 5, a partir do versículo 8, nós temos uma sequência de 6 ais. São 6 uvas bravas produzidas pelo povo e representam aqui toda a injustiça, cobiça, desobediência, arrogância, falta de temor a Deus. Uvas bravas produzidas pelo povo de Deus e que entristeceram o seu coração. Então, acompanhe comigo a leitura do texto no capítulo 5. Nós vamos observar cada uma dessas uvas bravas que são aí destacadas a partir de cada um desses ais, dessa fórmula profética utilizada por Isaías no anúncio da advertência do Senhor. E o primeiro ai se encontra no versículo 8 e no versículo 9, onde a palavra de Deus diz assim: ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: certamente muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e belas ficarão sem moradores. Essa advertência ela é pronunciada contra a ganância daqueles que usurpavam as casas e campos dos mais necessitados e os deixavam totalmente desamparados. É interessante lembrarmos do contexto daquele tempo, contexto do qual Isaías falava, ainda um pouco antes do início do ministério profético de Isaías. Tanto Judá quanto Israel passaram por um período de bonança, por um período de prosperidade, um período sem grandes ameaças bélicas. Sabemos que naquele tempo as guerras entre os povos elas eram constantes. Havia nações poderosas que desejavam dominar todas as nações conhecidas da terra. A grande nação daquele período, ainda antes do ministério profético de Isaías, era a Assíria, mas ela ainda não tinha líderes com esse potencial de dominar o mundo inteiro. Então, Israel e Judá, as nações vizinhas, passaram por um período de certa prosperidade material, de tranquilidade no que diz respeito às guerras. Ao invés de adorar ao Senhor, de viver da maneira que agradava ao Senhor, infelizmente, Israel descambou para a apostasia, para o materialismo, para a injustiça. E nós sabemos que a consequência para Israel foi a dominação dos assírios. Judá, com o passar do tempo, estava caminhando
na mesma direção. E aqui vemos já Isaías advertindo Judá por causa daquele mau caminho que o povo estava trilhando, e principalmente aqueles que eram as autoridades, aquela classe mais poderosa, estava conduzindo o povo para um caminho que não agradava a Deus. E aqui, esse primeiro ai é contra os gananciosos, aqueles que usurpavam a casa e toda a propriedade dos mais necessitados, deixando-os sem moradia, deixando-os desamparados. Nos versículos 11 e 12 nós temos o segundo ai, e esse que vai mostrar mais uma uva brava produzida por Judá e que entristeceu ao nosso Deus. Isaías 5, versículos 11 e 12. Ai dos que se levantam cedo para se embebedar e continuam até a noite bebendo vinho para se aquecer. Em suas festas há harpas e liras, e tamboris, flautas e vinho, mas não reconhecem os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. E essa segunda advertência condena a corrupção social, que é uma das causas do juízo de Deus sobre o reino de Judá, também sobre o reino de Israel. Essa profecia do profeta Isaías, apresentada a Judá, trazendo a advertência do Senhor, também, de modo semelhante, foi proferida por Amós e por Oséias, profetas que o antecederam e profetizaram ali em Israel, anunciando também o juízo divino por causa desse caminho de injustiça social. O terceiro ai nós encontramos no capítulo 5, versículos 18 e 19, onde temos o seguinte: ai dos que puxam o mal com cordas de falsidade e o pecado com cordas de carros, e dizem que Deus se apresse em realizar a sua obra, para que vejamos e que o propósito do Santo de Israel se cumpra logo, para que o conheçamos. E esse ai, ele é proferido àqueles que desprezam o projeto salvífico do Senhor, aqueles que naquele tempo tratavam a salvação de Deus com total desprezo, aqueles que viviam em meio a uma corrupção, que podemos chamar de corrupção teológica. E temos o quarto ai no versículo 20, onde a palavra de Deus nos diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce, e o doce em amargo. Podemos ver aqui uma corrupção moral, podemos ver aqui o orgulho, a soberba humana, daqueles que têm o poder de decisão. Aqui o profeta se dirige àquela classe que tinha uma responsabilidade tão grande, a responsabilidade de julgar. O profeta fala dos juízes e de outras figuras da superestrutura social e que usavam da sua posição de modo indigno. Infelizmente, é o mesmo que ainda acontece nos dias atuais. Há uma inversão de valores, há uma distorção daquilo que é correto, uma manipulação da justiça para que os interesses de alguns indivíduos sejam realizados, sejam satisfeitos em detrimento do cumprimento da justiça. Quero ler de novo esse versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. O próximo ai, a próxima uva brava, destacada pelo profeta, está no versículo 21, que diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. A advertência dirigida à arrogância dos líderes de Judá, que entendiam que podiam tomar de si mesmos as melhores decisões e desprezavam o conselho do Senhor.
O último ai, a última uva brava a ser destacada, está no versículo 22, pelo menos nessa sessão. Será a última uva brava. Versículo 22, que diz assim: ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Também o versículo 23, dos que absolvem o culpado por suborno e negam o direito ao justo. E aqui uma exortação direta aos beberrões, cuja conduta constitui uma zombaria ao nome de Deus, uma zombaria à sua palavra. E no versículo 23 nós vemos aqui mais uma advertência aos juízes que, em troca de benefícios, inocentavam o culpado e negavam o direito ao justo. Vimos essa sequência desses 6 ais proféticos, dessas 6 advertências, exortações de Deus ao seu povo, que indicavam o seu mau caminho, a sua conduta perversa, que mostravam que a nação estava trilhando um caminho de cobiça, de injustiça social, desonestidade, arrogância e de falta de temor a Deus. E o resultado dessa conduta seria um castigo iminente. O resultado seria terrível caso o povo não se convertesse do seu mau caminho. E ao longo do seu livro, Isaías ele traz as diversas advertências de Deus ao povo. Como eu já disse, não só a Judá, mas também a Israel, o Reino do Norte, e as nações vizinhas. E eu quero passar agora para o capítulo 31, onde nós temos aqui o registro de mais um ai, podemos dizer, de mais uma dessas uvas bravas. Aqui Isaías faz novamente uso dessa fórmula profética, e o autor da lição, ele destaca que agora Isaías ele vai apresentar o erro do povo de Judá, principalmente dos seus líderes, de não confiar em Deus. E não confiando em Deus, eles não dependiam totalmente de Deus. Isaías capítulo 31, versículo 1. Nós temos o seguinte: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e põem fé nos seus muitos carros e na força de seus cavaleiros, e não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Nesse momento em que Isaías fala, ele traz essa advertência porque a liderança de Judá não estava confiando plenamente em Deus. Embora dissessem com seus lábios que dependiam de Deus, na verdade, na prática, não era isso que acontecia. Como eu disse, o mundo daquela época era um mundo de conflitos constantes. E agora, já no capítulo 31, no contexto do qual Isaías fala, é o contexto de uma Assíria forte, de uma Assíria que está dominando o mundo e que se trata de uma ameaça real para todas as nações daquela região do mundo. E Judá temia pela invasão dos assírios. E como então o rei Ezequias busca se proteger o seu povo? Ele busca uma aliança política, e ele vai atrás de uma aliança política com o Egito. É por isso que o texto fala: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Ai daqueles que confiam em cavalos e põem fé nos seus muitos carros e na força de seus cavaleiros. O texto profético fala a respeito disso, traz essa advertência. O povo de Judá estava confiando no aparente poder dos egípcios e do exército deles, com seus carros de guerra, com seus cavaleiros. Por isso essa advertência. Eles fazem isso e não atentam para o Santo de Israel. Ou seja, eles não estavam dando ouvidos à palavra de Deus, aos conselhos vindos da parte do Senhor.
Faltava aí confiança, faltava dependência. E o versículo termina dizendo: nem buscam o Senhor. O povo havia se esquecido de buscar o Senhor, havia se esquecido de orar, de buscar o direcionamento de Deus. Certamente havia se esquecido da palavra de Deus. E olha, quando isso acontece, o resultado é sempre uma tragédia. Quando toda pessoa se esquece de buscar a orientação de Deus em sua palavra, de buscá-lo em oração, o resultado é sempre uma tragédia na vida daquela pessoa. Os resultados são sempre ruins, o resultado é sempre um resultado trágico para as nações também. Os assírios, eles estavam dominando todas as regiões do mundo e Judá pretende agora confiar no Egito para se defender dos assírios. Eles deixaram aquele que verdadeiramente podia guardá-los, era a promessa real e segura que existia em Deus, no Santo de Israel. Eles abandonaram essa torre segura, esse refúgio verdadeiro que era o Senhor e trocaram por uma promessa de segurança falsa, uma segurança apenas aparente. E Isaías fala a respeito desse aspecto no capítulo 31, versículo 3, ele diz assim: os egípcios são homens e não Deus. Ele já deixa claro, olha, como homens eles são limitados, como homens eles são falhos, eles não são Deus. O nosso Deus aqui é o Deus onipotente, é nele que precisamos confiar. Vocês, líderes, tomaram uma decisão muito ruim ao ignorarem o poder de Deus e ao deixarem de confiar nele. E ele continua dizendo, falando o seguinte, olha, falando com relação aos cavalos dos egípcios. Acompanha aí, capítulo 31, versículo 3. Os seus cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, tanto quem ajuda quanto quem busca ajuda tropeçará. Ambos serão exterminados. Meus queridos, Ezequias, ele deveria ter se lembrado de Davi, que tempos antes dele, Davi, o grande rei de Israel, que foi um grande guerreiro, um grande conquistador, liderou Israel em diversas batalhas contra os inimigos de Israel e deixou o exemplo através do seu relacionamento de dependência total do Senhor. Ezequias deveria ter se lembrado disso. Nós temos um testemunho de Davi muito conhecido, que está lá no Salmo capítulo 20, versículo 7, que eu creio que muitos de vocês memorizaram, onde o salmista ele declara: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Ezequias, ele não se lembrou disso, ele se deixou levar pelas circunstâncias e acreditou que uma aliança política com o Egito lhe traria os benefícios que ele tanto esperava. Mesmo que ele dissesse que confiava em Deus, essa confiança e essa dependência não foi demonstrada na prática. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que isso acontece conosco no nosso dia a dia? Você já passou por uma situação semelhante? Talvez você me pergunte agora: pastor, eu não estou em guerra como estava Judá, ou não estou sendo ameaçado por um exército, não estou sendo ameaçado por soldados, não preciso fazer esse tipo de aliança política. Mas esse caso aqui para nós, ele serve de exemplo para aquelas decisões que temos que tomar no nosso dia a dia, e muitas vezes dizemos, e afirmamos sempre que confiamos em Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas quando chega a hora de colocarmos essa palavra, essa fé
em prática, acabamos vacilando. Tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Tentamos usar os nossos próprios recursos e deixamos Deus de lado. Deixamos Deus de escanteio e agimos com a força do nosso braço. Muitas vezes isso acaba acontecendo, infelizmente. Foi assim que Ezequias agiu. Ele achou muito fácil aquela aliança política. Achou que isso já resolveria o seu problema. No entanto, Deus falou para ele que, olha, você errou feio. Não era isso que você deveria ter feito. Você deveria ter confiado em minha palavra. Meus queridos, muitas vezes nós acabamos tomando decisões erradas ao não confiarmos na palavra de Deus. O Senhor apresenta a resposta às nossas orações através da palavra, mas falta-nos fé muitas vezes. E isso nos faz errar, nos faz seguir na direção que Deus não deseja e acabamos falhando de maneira prática, demonstrando que, na prática, nós não confiamos em Deus como nosso refúgio e fortaleza. Por isso, nessa manhã, a advertência de Deus para mim e para você também é nesse sentido. Em meio aos desafios do nosso dia a dia, e eles são muitos, na verdade, precisamos colocar a nossa confiança em Deus em prática. Como Jesus sempre dizia, precisamos permanecer em sua palavra. Precisamos confiar na palavra de Deus e precisamos esperar no Senhor. E eu creio que é por esse nosso tipo de comportamento que a palavra de Deus, ela constantemente, ela fala da necessidade de esperarmos no Senhor, de esperarmos sempre nele, esperarmos pelo seu agir. E tem um salmo que nos traz essa lição, eu gosto muito dele, Salmo 27, versículo 14, que começa com espera e termina com espera. Ele diz assim, Salmo 27, versículo 14, espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. E ele encerra dizendo, espera, pois, pelo Senhor. Tem gente que acha que esperar no Senhor é sinal de fraqueza. Essas pessoas estão erradas. Esperar no Senhor significa confiança. Esperar no Senhor significa dependência total dele. Que você possa esperar no Senhor. O que ele tem dito para você? O que ele tem respondido na palavra às suas orações? Como ele tem falado? É para esperar? Então confie no Senhor, espere nele. Tenho certeza que você não se frustrará. Essa foi a palavra do Senhor para Ezequias. Ele não confiou em Deus. Nós não devemos fazer da mesma maneira. Nós precisamos confiar nele, pois certamente nós não iremos nos frustrar. E quero mencionar mais um salmo nesse sentido. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Nós chegamos à última parte da lição de hoje, conforme o estudo está proposto na nossa revista, onde o autor ele destaca o reino de justiça, o reino que é o reino do Messias e esse reino que será estabelecido. Eu disse no início que através de seu profeta, Deus anunciaria ao povo de Judá as suas advertências. Ele exortaria ao povo, mas também traria uma palavra de esperança. Deus, ele sempre nos adverte quando erramos. Ele faz isso porque ele nos ama. E ele tem sempre a resposta, a direção com relação ao caminho que ele quer para nós. E ele faz isso aqui com o povo de Judá. Na continuidade do livro e dos capítulos que estamos estudando nesta lição, é isso que veremos. E ao anunciar o estabelecimento do reino do Messias, o Senhor, ele estabelece o parâmetro para que os reinos, governantes, juízes e todos aqueles que exercem autoridade sobre o povo
possam ter uma referência de conduta. Todas as reprovações definidas nos ais proféticos estão solucionadas na promessa de um reino da graça do Senhor. Vamos ler o capítulo 33, do versículo 17 ao versículo 21. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Isaías 33, do versículo 17 ao versículo 21, onde a palavra de Deus diz: Os teus olhos verão o rei na sua glória e a terra que se estende em amplidão. O teu coração refletirá sobre o terror, dizendo: Onde está aquele que serviu de escravidão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que contou as torres? Não verás mais aquele povo feroz, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão Jerusalém, a habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e cujas cordas nunca se romperão. Mas o Senhor estará ali conosco em sua majestade, nesse lugar de rios largos e de correntes, no qual não entrará barco a remo, nem navio grande passará por ele. Isaías, ele apresenta o reino de justiça numa perspectiva messiânica e escatológica, e assim ele anuncia que apenas o Senhor é o justo juiz, somente ele é quem pode reinar sobre o seu povo e livrá-lo dos seus inimigos. Quero lembrar aqui o versículo 22, o nosso texto áureo, onde Isaías, como boca do Senhor, proclama ao seu povo: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Esse reino do qual Isaías fala, ele não está proposto apenas numa perspectiva escatológica. Nós podemos vivenciá-lo em certa medida em nossos dias, como uma forma de demonstração daquilo que nos espera na glorificação. Da mesma forma, o povo de Judá, os ouvintes de Isaías, eles também foram convidados a experimentar esse reino. Acompanhe comigo em Isaías capítulo 35, versículos 3 e 4. Vejam como Deus convida o seu povo a desfrutarem do seu reino de justiça. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos aflitos de coração: sede fortes, não temais. O vosso Deus virá com vingança. Sim, ele virá com divina recompensa e vos salvará. Deus está anunciando ao seu povo: olha, vocês precisam se render a mim em seus corações. Sou eu o justo juiz. Eu sou o legislador. Eu sou o Deus, o único que pode livrar vocês dos seus inimigos. Somente eu posso salvá-los. Todos esses benefícios já estavam à disposição do povo de Judá naquela época. Faltava a eles se voltarem para Deus, voltarem os seus caminhos para o Senhor, confiarem plenamente nele, dependerem totalmente dele. Faltava isso. Mas, mesmo em meio às advertências, o Senhor proclama o seu reinado. Proclama o reinado do Messias. Olha, a Assíria está aí ameaçando todas as nações, mas sou eu quem posso livrá-los, porque eu sou Deus, eu sou o Santo de Israel. Há sempre em Deus uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para aquele tempo, uma palavra de esperança para nós nos dias atuais. E para fechar a lição de hoje, eu quero pensar em algumas lições, além daquelas que já foram destacadas no decorrer do estudo. A primeira delas é que pessoas ao redor do mundo inteiro
têm o desejo em seus corações de possuírem mais e mais. E elas, por causa desse desejo, acabam deixando-se levar por ele e se tornam arrogantes, acabam cometendo injustiças, acabam prejudicando outras pessoas. A pergunta a ser feita a essas pessoas, uma pergunta que deve ser feita a nós também, porque nós sofremos também da mesma ameaça, mesmo que digamos que não, mas é um perigo que nos cerca e que muitas vezes quer tomar conta dos nossos corações. A pergunta a ser feita é a que está em Mateus capítulo 16, versículo 26. Acompanhe aí na sua Bíblia, Mateus 16, versículo 26. Pois que adianta o homem guardar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? O que adianta tudo isso? Para onde tudo isso levará? Para o cúmulo de riquezas? Isso trará algum benefício eterno? De forma alguma. O que Deus deseja de nós é o que o profeta Miqueias, profeta contemporâneo de Isaías, bem pronunciou no capítulo 6, versículo 8 do seu livro. Ó homem, ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? É isso que Deus espera de nós, espera de cada pessoa e principalmente dos seus servos. Devemos amar a justiça, devemos amar a misericórdia e praticar essas coisas e andarmos em humildade diante do nosso Deus. A outra lição já mencionada nesse estudo, mas que eu quero ressaltar, meus queridos, é que todo recurso que é colocado em nossas mãos, nós não podemos confiar neles. Nós não podemos confiar, talvez, numa posição em que tenhamos certo poder. De acordo com as nossas decisões, nós podemos influenciar pessoas, mas isso não deve ser o nosso esteio. Nós não devemos nos firmar no poder que tenha sido colocado em nossas mãos, nos nossos recursos materiais. De forma alguma, nós devemos confiar em Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Ele deseja que nós esperemos nele. Então vamos fazer isso. Vamos confiar totalmente, depender totalmente dele. Tem pessoas que confiam nos seus títulos. Caminho errado. A confiança deve estar sempre colocada, deve ser sempre colocada no Senhor. Por fim, o Senhor ele nos convida a participarmos do seu reino através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele disse: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A visão do estabelecimento do reino do Messias. Visão da qual teve Isaías. Ela se cumpre em Jesus. E no seu ministério público, Jesus ele inaugura o seu reino, dizendo: olha, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para fazer parte do reino de Jesus, parte do reino do Messias, do nosso Salvador, você precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa confiar somente em Jesus para a sua salvação. E você que já tomou essa decisão, você precisa viver à luz dos valores do reino do Messias, dos valores do reino de Jesus Cristo. Você não pode se confundir com aqueles que não fazem parte desse reino. Por isso, desobediência não combina com esse reino, arrogância não combina com esse reino, ganância também não combina, corrupção também não faz parte dele, falta de temor a Deus, de maneira alguma.
e tantas outras coisas que desonram o nome de Deus. Você não pode concordar com elas, nem pode cultivar na sua vida. De modo algum você pode cultivar a mentira em seu coração, de modo algum seus lábios podem proferir a mentira. Você não pode ter práticas como aquelas pessoas que não conhecem a Cristo têm. Você não pode ser um beberrão, você não pode ser um adúltero, porque tudo isso entristece ao coração de Deus e isso não traz glória nenhuma para Deus. Você que já tomou essa decisão, você deve cultivar os valores do reino do Messias, do reino de Jesus Cristo, praticá-los e ensiná-los para outras pessoas, através de palavras e através de atitudes. Que você seja no lugar onde você está um agente do reino de Deus, você seja um multiplicador do conhecimento desse reino, que você possa anunciar essa mensagem de Jesus. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, conforme encontramos aqui em Marcos capítulo 1, versículo 15, a fim de que outras pessoas também façam parte desse reino, pois da mesma maneira que o Santo de Israel, da mesma maneira que Deus convidou as pessoas lá no tempo de Isaías para fazer parte e desfrutar desse reino, o convite continua sendo feito hoje. Se Isaías foi o proclamador desse convite naquela época, hoje, eu e você que já tomou essa decisão, nós somos esses proclamadores. Nós é que devemos entregar esses convites. Cabe a cada pessoa aceitar ou não o convite, mas a nossa missão é de convidar, é de entregar a todas as pessoas que conhecemos o convite para fazer parte do reino do Messias e que juntos nós possamos cumprir a nossa missão, até que o Senhor Jesus Cristo volte, e a Bíblia nos ensina que, ao voltar, Ele então consumará o seu reino. Essa é a nossa viva esperança em Jesus Cristo. E nós encerramos aqui a lição desta manhã. Agradeço a você pela sua participação, agradeço por estar conosco na aula de hoje e deixo o convite para você que porventura participou pela primeira ou segunda vez, para que esteja conosco na próxima semana neste canal e também às 8h45 da manhã, a fim de estudarmos a lição 7 com o próximo professor que estará aqui conduzindo o estudo da semana que vem. Antes de nos despedirmos, eu quero orar com vocês, agradecendo por esse momento especial. Oremos. Pai amado, Pai de amor, obrigado por nos conduzir com o Teu Santo Espírito na aula desta manhã. Obrigado por cada lição aprendida. Ó Deus, que o Espírito Santo, da mesma maneira que nos ensinou ao longo dessa aula, que o Espírito Santo nos ajude a colocarmos em prática cada lição que foi aprendida, Pai, ao longo do estudo. Que possamos ser fiéis à Sua palavra, que possamos agir como cidadãos do reino do Messias, do reino de Jesus Cristo, que possamos multiplicar o conhecimento desse reino, convidando pessoas para fazerem parte dele. Pai, abençoe cada aluno da Escola Bíblica Dominical, abençoe os lares que estão conectados conosco através desta aula e, nesse sentido, conectados contigo, porque estamos estudando a Sua palavra. E que o Senhor abençoe cada lar com a paz que somente o Senhor pode dar, com a alegria que vem do Senhor, pois a Sua palavra nos ensina a alegria do Senhor é a nossa força. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço.